Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 6. Encontrando o texto, coloque-se em pé, por gentileza. Nós vamos ler dos versos 22 a 29. João capítulo 6, versos 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Podem se assentar. As barreiras que impedem a salvação dos homens são muitas. Não duvide delas, e nem as considerem fracas demais. É inacreditável como o coração do homem pode se voltar contra Deus. É inacreditável, é impensável como o coração humano pode manter-se rebelde contra a pessoa de Deus. Jamais pense que você já viu tudo. Não há limites para a dureza do coração humano. Não há limites para a dureza do ser humano quando ele volta as costas para Deus e quando ele está disposto a dizer não ao Senhor. Este incrédulo irá às últimas consequências. Este incrédulo irá aos últimos fatos para negar que ele precisa de Deus. Jamais duvide da incredulidade de um homem. Ela é tamanha que o inferno foi feito por causa dela. O inferno foi feito para que Satanás e seus anjos sejam lá lançados, e todos aqueles que seguem a sua rebelião, a sua incredulidade. Se o inferno foi feito para esses incrédulos, nós podemos imaginar qual tamanho é a incredulidade deles e as barreiras que os impedem de vir a Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso no sentido que abre os nossos olhos para a simplicidade da salvação, para como a salvação é simples no seu escopo, ou seja, no seu objetivo, para como é simples crer em Jesus Cristo. Eu já conduzi pessoas analfabetas a Jesus Cristo. Elas eram incapazes de ler as palavras desse livro, mas elas creram que aquilo que estava sendo lido para elas era verdade, e ouvindo falar de Jesus, creram. Eu já vi cegos acreditarem em Jesus Cristo, quando nem existia ainda Bíblias em braille. Eu já vi tantos e tantos sendo evangelizados no escuro. Já passou por essa experiência? Talvez alguém vai dormir na sua casa, e antigamente as casas elas não tinham forro como tinham hoje, havia o telhado, então se você falasse de um quarto, as pessoas ouviam no outro. Aquele parente vinha para a sua casa, estava todo mundo deitadinho, quietinho, e você começava: ei, eu quero te falar uma coisa. Quantos e quantos eu conheço que foram evangelizados e conduzidos a Cristo no escuro? Mas nenhum homem segue a Cristo no escuro da incredulidade. Nesse escuro não.
Há barreiras para que os homens creiam, e essa barreira está no coração deles. Olha o que diz os versos 22 a 25. A multidão está buscando a Jesus Cristo, é isso que eles estão fazendo. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que ali não havia mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho. Sabe o que aconteceu? Por que Jesus não entrou no barquinho? Os outros evangelhos vão esclarecer isso. Enquanto os discípulos foram pelo barco, Jesus foi como? Andando sobre o mar. É interessante, você guarde isso, porque depois eu vou mostrar como ele vai usar isso, ou como não vai usar isso. Mas eles estavam buscando Jesus. O verso 24 diz: vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. O que eles estão buscando? O Salvador. Estão buscando a pessoa certa? Sim, do jeito errado. Esse é um dos maiores problemas dos homens. Buscam a pessoa certa do jeito errado. Ninguém vai encontrar Jesus do jeito errado. E nós vamos mostrar qual é o jeito errado. Achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Esta é a pergunta deles. Jesus então no verso 26... lhes fala sobre a razão por que eles o buscam. Notem agora, eles buscam a Jesus, mas do jeito errado. E olha o que o verso 26 diz: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O interesse deles era qual? Muito outro, diferente daquele que Jesus tinha para eles. Eu quero que você preste atenção no verso 26 em duas coisas. Jesus diz: não pelos sinais que vistes. Sabe para que serviam? E aqui, no caso, Jesus estava logo depois do momento onde ele multiplica 5 pães e 2 peixes. Então a multiplicação dos pães e peixes se dá logo antes disso. Isso era o quê? Um sinal. E quando a Bíblia fala de um sinal, do que a Bíblia está falando? Ela está dizendo de quando Deus está chamando a atenção das pessoas para a presença dEle. É isso. Por que Jesus multiplicou pães e peixes? E notem, a multiplicação celular, e é preciso multiplicar as células do pão, as células do peixe. Se você quer criar outros pães e outros peixes, Jesus trabalhou com o quê? Com células. Foi isso que ele fez. Prótons, átomos, nêutrons. Ele teve que multiplicar tudo isso para que pães e peixes fossem multiplicados. Quem é que consegue fazer isso? Se não for Deus. Então os sinais portentosos, maravilhosos que Deus realiza, Ele realiza para mostrar que Ele está ali. Não era simplesmente para encher a barriga deles, mas para mostrar para eles: Deus está aqui, Ele está agindo. Então Jesus diz a eles: não pelos sinais que vistes, vocês não entenderam os sinais. Vocês estão me buscando pelo motivo errado. Deus estava ali claramente falando com vocês, mas vocês foram incapazes de ouvir. A incredulidade de vocês é tamanha que vocês comeram o pão, vocês comeram o peixe, 12 cestos sobraram de tudo isso para cumprir a lei que impedia, ou dizia que realmente não se desperdiçasse comida. Tudo que fosse maior que um grãozinho de pão tinha que ser colhido, não podia ser jogado fora. E por isso Jesus faz então, cumprindo a lei, sobrou 12 cestos. Eles podiam ter continuado comendo ainda, muito possivelmente levaram para casa e comeram mais em casa. Mas não abriram os olhos. Sabe qual é o problema, irmãos, de tudo isso? Deus continua agindo hoje. Deus continua fazendo coisas incríveis hoje. Mas as pessoas não abrem os olhos. A salvação de qualquer pessoa é algo incrível. A salvação de um ser humano é um sinal portentoso da parte de Deus, mas as pessoas não olham para isso. Elas continuam querendo pão e peixe. Sabe do que elas se preocupam? Apenas com as suas necessidades físicas. A primeira grande barreira que os homens enfrentam para vir a Jesus Cristo é a falta de interesse pelas coisas espirituais. Você está vendo as igrejas lotadas nessa noite em Goiânia, você sabe disso. Mesmo com essa pandemia, há igrejas aqui que têm milhares de pessoas. O que elas estão buscando? Deus age em meio delas? Claro que age,
Deus é bondoso. Ele quer mostrar para elas a presença deles. Mas elas estão mais preocupadas com o pão e o peixe do que com as coisas espirituais. A primeira barreira terrível no coração do ser humano é essa. Ele está preocupado mais com as coisas terrenas do que aquilo que Deus pode lhe dar. Eles nem pensaram, nem passou pela mente deles ter pensado isso. Será que eu já vi alguém multiplicar pães e peixes? Não. Esse é o primeiro homem que faz isso. Mas nem isso abriu os olhos deles. É como se todo dia alguém multiplicasse pães e peixes. É como se todo dia alguém fizesse aquilo. Só aconteceu 2 vezes na história, e as 2 vezes foi o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não serviu. Eles nem ao menos souberam, eles queriam saber apenas, não é? Eles perguntam ali, mestre, como chegaste aqui? E Jesus nem se preocupou em responder, não é? Está aqui dos versos 15 a 21. Já pensou se Jesus disse para eles assim, eu cheguei aqui andando sobre o mar, andando sobre as águas. O que você acha que eles falariam? Ah, boa esta, conta outra. E Pedro diria para eles, não, ele andou sobre o mar e eu andei também, mas eu duvidei, afundei, ele me salvou e nós terminamos de chegar aqui no barquinho. Eles ririam. Ou seja, a preocupação deles era extremamente outra. Eu quero terminar essa primeira parte breve dizendo a você, Deus não obriga ninguém a ter interesse pelas coisas espirituais. Não. Deus não obriga nenhum homem a ter interesse por ele. Não. Deus dá os seus sinais, Deus dá as suas obras, Deus faz grandes coisas ao redor desses homens, na vida de pessoas que estão ao redor deles, mas Deus não os obriga a prestar atenção. Não. Deus faz grandes coisas, mas Deus não diz a eles, ei, você está vendo o que eu estou fazendo? Se eles não têm interesse pelas coisas espirituais, eles morrerão assim. Primeira grande barreira contra as pessoas crerem em Cristo é que elas não têm interesse por essas coisas. Elas estão muito preocupadas em ficar ricas, em ficar famosas, em serem conhecidas. E hoje tem N meios, não é? Que as pessoas podem fazer isso, mas elas não têm interesse pelas coisas de Deus. Então no verso 27, Jesus vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Sabe essa expressão, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Sabe por que Jesus falou isso? É muito interessante isso. As pessoas daquele lugar onde Jesus estava, em sua grande maioria, talvez bem mais de 90% delas, eram trabalhadores braçais. Mas trabalhadores braçais, daqueles que trabalhavam na lavoura, na terra, plantando, cuidando de árvores, de sementes, de tudo aquilo que eles tinham. E eles trabalhavam de sol a sol para conseguir simplesmente o pão diário. Quando Jesus usa a expressão trabalhai, aquele povo sabia o que era trabalhar. Porque se eles não trabalhassem para os donos das terras, que eram poucos, eles eram proprietários das terras, eles mandavam naqueles lugares, só sobrava para eles isso. Ou eles pescavam, como muitos dos discípulos pescavam, ou eles trabalhavam na terra e eram agricultores contratados por aqueles homens. Então, quando Jesus diz trabalhar, eles podiam dizer, sim, nós sabemos o que é trabalhar, não pela comida que perece, por essa comida que perece, pelo pão de cada dia, aquele povo trabalhava. Mas trabalhava e muito. Eram pessoas que realmente se dedicavam, porque vinha dali realmente o alimento que eles precisavam. Sabe qual era o problema deles? O mesmo esforço que eles tinham para trabalhar e ganhar o pão diário, não era o esforço que eles tinham pelas coisas espirituais. A segunda grande barreira, a falta de esforço para com as coisas espirituais. Essa é a grande barreira. Se na primeira é a falta de interesse, agora é a falta de quê? De esforço. Eles se esforçavam muito para comprar o alimento que precisavam, mas não se esforçavam pelas coisas espirituais. E aqui está realmente uma grande questão. Jesus diz a eles, mas pela comida que permanece para a vida eterna, preste bem atenção, a qual o Filho do Homem vos, o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia?
vos dará. Está dizendo que eles comprariam essa comida? Está dizendo que eles trabalhariam por essa comida? Não. Olha que imensa promessa do Evangelho, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus Cristo lhes daria. Olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, porque o Filho do Homem vos dará. Eis aqui uma grande promessa do Evangelho. Você já percebeu como as pessoas fazem verdadeiros sacrifícios em nome da religião? Já perceberam isso? Esse ano não houve, mas nos outros anos, que tristeza. Eu sinto tristeza no meu coração quando eu vejo aquela romaria ali para a Trindade. Eu sei o que aconteceu esse ano ali. Não vou dizer que estou alegre, mas olha, já devia ter acontecido, não é? Para acabar um pouco com a idolatria dali. Que triste ver as pessoas. Eu fazia visitas naquela época do ano passado, lá no Jardim Cerrado, nós estávamos para começar a igreja, e quando eu voltava, milhares e milhares de pessoas eu encontrava naqueles 18 quilômetros ali de rodovia, alguns dias frios e as pessoas de pé no chão, chegavam lá com os pés sangrando, alegres, porque conseguiram cumprir a sua promessa. Você já viu o que as pessoas fazem por religião, quando Jesus Cristo dá de graça? Jesus Cristo salva de graça. Deixa eu dizer algo a você sobre isso. Tudo que essas pessoas fazem é uma ofensa contra Deus. Você vê aquela religiosidade, tudo aquilo. Aquilo é uma ofensa contra Deus. O qual o Filho do Homem vos dará. Não é comprado, não é por mérito. Não. Você só pode ter a vida eterna se Jesus Cristo te der. Só Ele pode te dar. E você quer consegui-la como? Por seus méritos. Só Ele pode dar. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O contexto dessa passagem é incrível. Se você ler um pouquinho antes, Jesus está falando sobre você consertar a sua própria vida, se você quer ajudar os outros. Olha, tira a trave do seu olho, se você quer ajudar aquele outro, não é? Você quer tirar o cisquinho do olho dele, mas você não vê que tem uma trave no seu. Quando ele começa a dizer isso, os discípulos começam a pensar assim: Senhor, isso é difícil demais. Como que alguém vai te seguir dentro desses parâmetros? Como que alguém vai te seguir nessa altura, essa qualidade que o Senhor quer de tudo isso? Essa é a resposta de Jesus. Vocês estão achando a vida cristã muito difícil? Pedi e dar-se-vos-á. Vocês estão achando isso muito pesado? Buscai e encontrareis. Vocês estão achando que não vão conseguir? Batei e abrir-se-vos-á. Essa é a resposta dele às nossas dificuldades. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo assim: vocês estão achando que realmente o fardo é pesado demais? Que a vida cristã está sendo muito difícil? Peçam, buscam, batam. É isso. Creiam nele, busquem a ele, ele vos dará. Essa é a promessa do Evangelho. Então, após dizermos que uma das barreiras é a falta de interesse, a falta realmente de esforço para que os homens sigam a Cristo, eu preciso ir para o verso 28 e mostrar algo ali que é muito interessante. Notem que primeiro, aqueles que estão aqui no texto, eles só querem saber de Jesus a questão da comida. Quando é o próximo lanche? Quando que vai multiplicar pães e peixes de novo? Ontem foi muito legal, a gente teve muito pão, muito peixe, mas agora a gente quer saber quando isso vai acontecer de novo. Mas Jesus entra com outro assunto, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus é um mestre, Jesus é um professor tão incrível, que essa frase deles tira a ideia deles dos pães e peixes e traz eles agora para aquilo que ele está falando. Em vez de realmente ignorar ou ser contra eles, Jesus diz: trabalhai. Jesus usou uma coisa que eles conheciam. E agora então eles estão agora dentro do pensamento que Jesus tem. Mas infelizmente o verso 28 mostra que mesmo com isso, eles continuam errados. Olha só o verso 28, eu quero que você preste bem atenção. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Sabe o que eles estão dizendo ali?
Era a visão religiosa deles, ligadas ao judaísmo. O judaísmo é cheio de obras, rituais, cerimônias, todo tipo de obras que eles precisavam fazer. Eu vou usar um exemplo. Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tudo neles era baseado em obras. Tudo neles era baseado naquilo que eles eram capazes de fazer. Então a pergunta deles: que faremos para executarmos as obras de Deus? Agora, a grande questão do texto está aqui, eu gostaria que você aprendesse isso. Observe o verso 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra. Entendeu onde está a verdade do texto? Eles perguntaram assim: o que faremos para executar o quê? As obras. E Jesus responde: a obra. Eles falaram no plural, e Jesus respondeu no singular. Jesus está dizendo assim: tem uma obra só, tem uma coisa só. E aqui está a terceira grande barreira: entender que não são as obras, mas a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. O que Ele está dizendo? Que Deus deseja que creiamos em Jesus Cristo. A obra é esta. A atitude mental deles era completamente diferente disso. Eles pensavam, tudo que nós devemos fazer, e Jesus responde: uma coisa só: creiam em mim, que era o que eles não queriam. Mas dentro disso nós entramos numa verdade preciosa. Que creiais, Jesus diz. Essa única obra que Jesus exige deles não é o agregado de todas as obras que eles estavam pensando, não, é uma obra diferente de todas elas. E nós devemos entender isso da seguinte forma: crer em Jesus Cristo não é uma forma de mérito ou obra, não. Acompanhe comigo Romanos capítulo 4, versos 1 a 5, é muito importante esse texto. Que diremos, pois, vai usar o exemplo de Abraão, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, no plural, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, no singular, creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, preste atenção nesse argumento, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se a salvação fosse por obras, seria uma dívida de Deus conosco. É muito simples a questão. Quando você trabalha para alguém, o seu salário no final do mês é um ato de bondade daquele que lhe contratou? Claro que não. É o quê? É dívida. Você trabalhou aqueles 30 dias, ele tem uma dívida com você e ele precisa lhe pagar. Se a salvação fosse pelas obras, Deus seria o nosso devedor. Olha para isso. Deus deveria para nós: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas como uma dívida. Agora olha o verso 5. Mas aquele que não pratica, não há obras aqui, mas crê no singular, naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. É uma obra só, que não é meritosa, não há méritos nisso, mas é uma confiança em Jesus Cristo. Que creiais naquele que Deus enviou. Em segundo lugar, crer não é uma simples concordância intelectual. Tiago 2,19 diz: tu crês, notem, tu crês no plural, que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Não é uma concordância que, realmente isso aí está certo, isso aí é assim mesmo. Não, é uma dependência. Eu lembro quando preguei aos irmãos uma mensagem assim, sobre esse texto, eu contei para vocês uma história muito simples, que se adequa muito naquilo, não é, que nós temos aqui hoje. Vamos pensar o seguinte: vocês estão orando por chuva, eu estou, não é? Todo mundo quer que a chuva venha, 40 graus hoje, estava terrível. E nós queremos que a chuva venha. Então vamos fazer o seguinte: vamos quarta-feira marcar um culto só para pedir por chuva. Não pode?
Você acha que é uma tolice? Mas pastor, nós sabemos que vai vir depois do dia 15. Meu filho, você não sabe nem se nós vamos estar vivos dia 15, vai estar sabendo se vai vir chuva dia 15. Não seja assim com Deus. Se Jesus Cristo volta até hoje, nem dessa chuva a gente precisa. Nós vamos pensar que marcamos um culto de oração para pedir chuva, e todos nós entramos na igreja como estamos hoje, e um de nós, entra trazendo um guarda-chuva, e entra por esse banco e senta aqui no primeiro banco. Como é que você olharia para ele? Ô irmãozinho, ninguém te explicou nada, não? Eu acho que você não entendeu bem. Nós viemos orar por chuva, não quer dizer que vai chover. Mas se a gente orou por chuva, para o nosso Deus, qual é o nosso pensamento? Crer em Deus é assim. Não envolve só mente, envolve a vida toda. Se Ele diz para mim que se eu crer em Jesus Cristo eu vou para o céu, eu estou trabalhando hoje para ir para o céu. Ou seja, estou me moldando à imagem de Jesus Cristo para ir para o céu, porque eu sei que eu vou morar lá. Não é um pensamento, é uma confiança. Eu confio nele, eu vou morar lá. Então eu estou me preparando desde hoje para morar lá. Se ele me diz que eu serei recompensado com coroas e galardões lá no céu, eu estou trabalhando hoje para ser recompensado por coroas e galardões lá no céu. Ou seja, é a fé que me move, e não o contrário. É a verdade dele que me move, não uma coisa intelectual. Então, crer é uma expressão de confiar em alguém. Ele diz, naquele que ele enviou. Você crê em Jesus Cristo, então você crê naquele que ele enviou. Você tem certeza do cuidado dele e da presença dele. Deixa eu dizer algo a você, eu não quero ofendê-lo com isso, mas eu preciso dizer-lhe isso. A Bíblia diz que Jesus, onde houverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria com ele. Quantos nós temos aqui hoje? Uns 90, quase 100. Será que Jesus está no nosso meio? Eu não preciso ver para crer. Ele apenas disse que estaria. E ele nunca me mentiu. Por que mentiria agora? Ele está aqui. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que o culto deve ser prestado em ordem e reverência. Por isso, pela presença dele. Você o vê? Não, mas ele está aqui. Ele é Deus. Então não é uma questão intelectual, mas a expressão de confiar numa pessoa. E eu preciso então terminar dizendo 3 coisas a respeito disso. Por que os homens se mantêm no seu pecado, depois de saberem tudo isso? Primeiro, porque o pecado é algo muito mais grave do que as pessoas imaginam. Eu comecei dizendo a você que a incredulidade é algo muito mais grave daquilo que você imagina. O pecado é algo muito mais grave do que aquilo que você pensa. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita escandalizar, corta e atira-o para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Você pode rir desse sujeito, mas é um sujeito que sabe que Deus está agindo. Se ele chega a cortar a sua mão, arrancar o seu olho, ele confia que aquilo que Deus está dizendo é verdade. Ninguém faria isso se não soubesse que isso é verdade. O pecado é muito mais maligno do que você pode imaginar. Infelizmente, o pecado é uma barreira para que as pessoas venham a Cristo. E isso é muito, muito triste. Em segundo lugar, só existe uma forma de vencer o pecado. Não são as obras dos homens. Não. Jesus conta em Mateus 19 a história de um jovem. E eis que alguém aproximando disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Novamente, o mesmo erro, notou? Que farei? Novamente, como nós vamos executar as obras de Deus? Que farei? O religioso está sempre pensando nisso. O que eu vou fazer para merecer? Jesus diz, por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Olha o orgulho dele, disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. É como se ele dissesse assim, a minha carteirinha para o céu já foi até confeccionada. E eu estou nas primeiras filas. Olha a ignorância do ser humano. Jesus disse-lhe,
Se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sabe qual era o problema dele? Havia um Deus no coração dele. O pecado, ele é terrível, e só Jesus Cristo pode vencê-lo. Este segue-me quer dizer o seguinte: eu posso vencer isso. Você quer vencer o pecado na sua vida? Eu posso vencer por você. Segue-me. Ande atrás de mim. Mas ele negou isso. As pessoas olham para a religião, para as suas obras, elas procuram ser boas, mas nada disso adianta. Hebreus 9:22 diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Para que o pecado fosse perdoado, foi preciso que Jesus Cristo viesse desse mundo e morresse no lugar do pecador que sou eu. Se ele não tivesse morrido por mim, jamais eu venceria o pecado. Jamais. Isso joga por terra toda essa questão de obras, toda essa questão de merecimento, de fazer, quando só Ele pode fazê-lo. E eu quero terminar dizendo isso: Deus ama os pecadores. E se Deus não amasse os pecadores, você não estaria aqui nessa noite. Não é as pessoas boas, não é os justos. Ou você acha que tem alguém aqui além de pecadores? Começando de mim. Não. E Ele nos ama exatamente dessa forma, sem mérito, apenas pela justiça e amor dEle. Essa justiça executada na morte de Jesus Cristo, esse amor demonstrado na cruz. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É esta a verdade. Como as pessoas podem chegar ao céu? Confiando unicamente em Jesus Cristo. Não há outro rumo. E o que eu quero com isso terminar dizendo-lhe: você precisa, todos os dias, centralizar essa verdade no seu coração. Você precisa todos os dias lembrar-se de Jesus Cristo. Você precisa todos os dias ler sobre Jesus Cristo nas Escrituras. Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Esse Jesus precisa estar firme no seu coração. Sabe por quê? Porque é muito fácil voltar atrás, no sentido de tentar agradar a Deus pelas obras e não por Jesus Cristo. Perder o desejo pelas coisas espirituais. Já passou por isso? Por que muitos crentes não têm desejo pelas coisas espirituais? Porque muitos crentes se esforçam por tanta coisa, mas não se esforçam para conhecer Deus. Está vendo que os problemas se repetem? Por que os crentes, os filhos de Deus, não têm interesse pelas coisas espirituais? Infelizmente, ontem nos jovens eu perguntei quantos deles estavam com a leitura bíblica em dia. Nem todos levantaram suas mãos. Porque é tão difícil jovens e adolescentes terem desejo pelas coisas espirituais. E porque é tão difícil nós adultos nos esforçarmos pelas coisas espirituais, quanto nos esforçamos no nosso negócio, no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos. Será que você não pode colocar o mesmo esforço naquilo que é espiritual, que você coloca para ganhar dinheiro? Desculpe a sinceridade. Será que esse mesmo esforço que você acorda de madrugada para ir trabalhar, está anoitecendo e você não voltou ainda, não pode ser esforçado dessa mesma forma pelas coisas de Deus? Porque o perigo é esse. A sua vida cristã se volta novamente a ser uma vida do que fazer e não de crer. E eu quero terminar dizendo isso. Eu sei porque muitas pessoas acham que a vida cristã é enfadonha. É porque elas não sabem o que é crer. Eu vou usar só um exemplo. Na sua oração no Sermão do Monte, Jesus disse: o pão de cada dia nos dá quando? Hoje. Você já orou de manhã não tendo o que comer ao final do dia? Não estou dizendo que isso é legal, que é engraçado, não tem graça nenhuma nisso. Mas quantos de nós já enfrentamos isso? Pai, olha, estou aqui com os meus filhos e não tenho o que alimentar no final do dia. A vida pela fé mostra como o cristianismo é real. Quando você depende de Deus, as coisas se tornam reais.
mas quando você quer fazer pelas obras, por isso que vira essa vida sem graça. Tenha interesse por Deus. Se esforce pelas coisas de Deus e creia nele. Vocês sabem o que devem fazer. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos.